Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bom com vocês? É o desejo mais profundo do meu coração que Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente, e a vida da sua família. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês e nessa oportunidade tão preciosa, nós vamos fazer um estudo, em que nós abordaremos os cuidados necessários no viver cristão. Então, você pode até pegar sua caneta, pode pegar também o seu bloquinho para anotar, porque já diz o provérbio chinês, não está em provérbios da palavra do Senhor, o provérbio chinês já diz que a mais fraca das canetas é a melhor das memórias. Então, anote, traga para a sua vida, pratique. Nós vamos hoje nos deliciar aqui com esse ensinamento. E para iniciarmos, nós vamos ler, eu vou estar lendo aqui para vocês, Mateus capítulo 7, no versículo 1 ao versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. É importante entendermos que essa passagem, que é quando Cristo está fazendo o seu sermão da montanha, ele alerta para o fato de julgarmos os outros. E eu peço a Deus aqui nesse momento, até iniciando essa nossa reflexão, esse nosso estudo, eu espero transmitir a exegese, abençoadora dessa lição por completo, porque ela verdadeiramente nos faz crescer. E iniciando então esse momento, eu quero fazer uma alusão, fazer uma alusão que a própria lição faz aqui, que diz o ditado popular: ninguém é uma ilha. E verdadeiramente não somos uma ilha. Esse ditado é muito usado na psicologia, muito usado por poetas, é muito usado até mesmo os poetas romancistas, porque não podemos viver sozinhos, Vivemos todos os dias diversos contextos sociais, quer seja na família, quer seja na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, com amigos, pessoas diversas. Por quê? Porque nós somos integrantes da população, nós fazemos parte dessa população. Então, o cerne do nosso estudo de hoje é esse, como nos relacionamos com pessoas que professam a mesma fé cristã que nós e com outras pessoas que não professam a mesma fé que nós. Por termos Cristo, por termos aceitado nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, somos superiores a todos aqueles que ainda não tiveram a mesma sorte. E isso é importante que façamos essa reflexão, porque muita gente que conhece a palavra do Senhor, toma uma postura de santão e já começa a rejeitar, já começa a julgar: você está fazendo errado, Então, que fazemos parte de uma população pecadora, perversa e que busca diariamente a salvação em Cristo Jesus. Então, nós estamos a cada dia aprendendo um pouquinho, a cada dia estamos buscando ser sal e luz na vida de todos aqueles que convivem com a gente, Assim, aquele que julgar, é o que diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olha só, a preciosidade. Quando
o santão, a pessoa que acha, né, que pode julgar, que pode se colocar de forma assim mais imponente para outras pessoas, ela tem que lembrar que, olha, a própria palavra do Senhor está te falando, olha, se você se julga tão firme, tão certo, né? Ó, cuidado para não cair. A lição de hoje ela quer mostrar justamente esses pontos tão importantes de nós cristãos, ou seja, dentro da igreja nós tratamos todo mundo bem, na nossa seara nós abraçamos, nós rimos, e quando a gente chega lá fora a gente já toma uma postura diferente, já não, fulano é de uma religião tal, Beltrano é da religião tal, então já não me dou melhor com eles, não é por aí. A palavra do Senhor ela é agregadora. Ser cristão é relacionar-se mais e melhor. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina. Dialogar, brincar, sorrir, dividir até mesmo problemas, né, conflitos, tensões. Deus usa, né, a palavra do Senhor nesse momento, em Mateus, quando Jesus Cristo está ali fazendo o sermão da montanha, ele está realmente querendo disciplinar o homem, né, para as relações humanas, principalmente os relacionamentos cristãos, principalmente. Então é importante que entendamos isso. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 15 a 17, a palavra do Senhor diz assim: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então, essa é a grande lição que a gente tem logo de início ali com Jesus Cristo, nesse capítulo 7 de Mateus, né? Aos que se converterem, muitos assumem aquela postura de juízes e já querem julgar, já querem... E aí nós vamos inclusive ver, né, por que não podemos julgar. Voltando então aqui para a nossa lição, por que não julgarmos? Essa parte aqui lá da lição que pergunta, que faz logo essa introdução, para que não sejamos julgados com os mesmos critérios e a mesma medida que fizemos com os outros, com o mesmo rigor. Somos muito duros, somos muito taxativos, né? Não damos muito espaço para as pessoas se defenderem ou até mesmo se explicarem, né? Se nós formos agir somente pela carne humana, pelo ímpeto humano. Nós precisamos verdadeiramente estarmos ali com a mente de Cristo, da forma como Cristo estaria tratando aquela pessoa, levantando aquela pessoa. E diz aqui a lição para todos nós que julgamos sem remover a tábua dos nossos olhos. A gente quer julgar o cisco do irmão e não estamos com aquela tábua ali atrapalhando a nossa vida. Somos duros, implacáveis em nossas correções, né? Em nosso julgamento. Isso é presunção. A lição nos fala que isso é presunção, que isso é hipocrisia. O próprio Senhor Jesus, no seu Sermão da Montanha, então, está nos ensinando a isso, a hipócrita. Tira primeiro a tua trave do teu olho e depois você vai lá e tira o cisquinho do olho do teu irmão. Isso, meus amados, foi assim, acredito, eu fico imaginando o Sermão da Montanha, ele falando ali para aquela multidão e as pessoas bebendo dessa sabedoria. E quando você vai
vê a mente de Cristo, né, e suas atitudes, o que ele fez, quando a gente vai em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, a gente vai ver o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós, seres humanos, nós homens, quando julgamos com o ímpeto humano, a gente afunda a pessoa, a gente não levanta. Por isso nós precisamos ter o coração, a mente de Cristo, porque o jugo do Senhor, ele é leve, ele é suave, ele é suportável. Diz, inclusive, né, o ditado, né, que Deus dá o frio conforme o cobertor, não é mesmo? Cantado na música popular brasileira. Então é exatamente isso que nós precisamos entender. E a lição, ela fala assim, ela faz uma comparação interessante. Agora você imagine a seguinte situação, ainda que impossível de acontecer. Se existisse um gravador que conseguisse captar cada julgamento de outras pessoas que fazemos no nosso dia a dia e armazená-lo numa memória especial por vários anos, e vamos pensar que esse equipamento também tivesse uma tecla play. E quando a gente apertasse essa tecla, todos os critérios e rigores de julgamentos que usamos para com o nosso irmão, o nosso próximo, também fossem aplicados da mesma forma a nós. É claro que essa máquina não existe, mas se nós colocarmos essa ideia aqui do autor do texto, né, de estudo, para funcionar, nós iríamos ver o mal que nós fazemos ao nosso irmão. É tão importante hoje você se relacionar. Como é que nós estamos nos relacionando com os nossos vizinhos? Será que é daquele jeito? Bem, não, eu não quero me misturar. Se o próprio Senhor Jesus nos fala, sejam sal e sejam luz aonde quer que vocês passem, aonde vocês estiverem. Não importa, nós precisamos aprender essa lição e colocá-la em prática em nossas vidas. Agora vamos lá, olha, a lição também na página 53 nos diz o seguinte: é exatamente isso que Jesus usa como um de seus argumentos. Ele relembra que não somos bonzinhos, mas que somos salvos pela graça de Deus mediante a fé no Evangelho do Senhor Jesus, e que só o aceitamos porque o Espírito de Deus atuou em nós. Ou seja, não temos mérito algum, não somos melhores do que ninguém, nem temos condições de ficar por aí procurando o que dizer dos outros, apontando o dedo e condenando pessoas. Não temos esse direito, nem essa competência. Dura, um estudo duro, um estudo muito, mas verdadeiro, alimentador, animador. Quando nos colocamos no nosso devido lugar, na nossa pequenez, nós vamos ver o que verdadeiramente a palavra do Senhor faz em nossas vidas. Relacione-se mais, busque o diálogo, né? Busque verdadeiramente ser o canal de bênção. Como você vai ser canal de bênção se as pessoas, de repente, muitas das vezes estão de longe vendo e aquela pessoa não se mistura? Não, nem chega perto que não tem papo. Fica difícil. Com Jesus Cristo, havia um acesso muito grande a Jesus Cristo. Os apóstolos ainda tentavam, né, como leões de chácara, segurar não, as crianças, segurar, e ele falava, não, deixa vir as minhas crianças, né? A mulher do fluxo de sangue, e todo mundo tentando pegar Jesus e os apóstolos dele lá como se fossem leões de segurança, né? Mas Jesus era acessível, ele é acessível. Faz-se necessário dizer que Jesus aqui não está colocando, né, evidentemente, na observação que ele fez, as pessoas
comuns ali que ele estava pregando como verdadeiramente juízes. Ele estava fazendo uma alusão, uma comparação. Mas é importante, a lição aqui, ela nos incentiva, né, a motivarmos também os nossos jovens. Esforcem-se, estudem, para que verdadeiramente vocês venham a ser grandes influenciadores na nossa sociedade, como bons juízes, bons desembargadores, bons advogados, enfim. Isso aí, promotor de justiça, isso aí é fundamental nos nossos dias, principalmente jovens com coração contrito, com Cristo no coração e que façam toda a diferença. Isso é muito importante nos dias de hoje. E uma observação importante também fazer que a lição faz é que é evidente que nós precisamos ter certa cautela, né? Não é que venhamos a nos relacionar de forma intensa, de forma despreocupada com qualquer pessoa assim também. É claro que você vai ter que ter uma peneira de avaliação e você tem que também ter a sua parcela de ore por aquela pessoa, mas é o que diz a palavra, aparta-te da aparência do mal, como se aparta dali, né? Isso é muito importante, né? Isso não significa também, o que diz aqui nessa parte aqui da lição, não significa ficar o tempo todo procurando falha nos outros, apontando o dedo hipocritamente e condenando-as, muito menos difamando-as, né? Que é um outro problema, né, de relacionamento que estamos atravessando no momento. O que Jesus combate aqui na nossa lição é a atitude negativa e destrutiva de quem acha que pode saber a motivação dos corações humanos. Isso só Deus consegue fazer. Então as pessoas se acham, aquelas pessoas que julgam, que têm essa capacidade de o tempo todo ficar enxergando somente o mal e nunca o lado bom e nunca o lado da readaptação da pessoa, né? Não, essa pessoa, por que errou, por que aconteceu aquilo, então somente julga, somente bota para baixo, fica complicado. E a lição, inclusive, nos faz um alerta fabuloso. Presta bastante atenção. Nós devemos sempre lembrar que estamos entre os julgados e fomos absolvidos porque outro pagou a nossa pena em nosso lugar, numa terrível cruz, e fomos aceitos por Deus apenas por causa disso. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pagando todos os nossos pecados. Então nós também estamos na posição dos que hoje nós julgamos, muitos julgam, né, digamos assim, muitos julgam inferiores. Todos estamos na mesma condição, somos todos iguais perante Deus. Não há uma hierarquia nesse ponto. Ele nos olha e nos tem amor, nós somos pela misericórdia de Deus salvos, né? Servimos a Deus e ao próximo como um privilégio da graça do Senhor e vamos em direção à vida eterna como um dom imerecido que ninguém pode tirar de nós, mas por causa do que Cristo fez. Então saiba disso. E nós temos esse grande alerta em Romanos capítulo 2, versículo 1, que diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Somos todos imperfeitos. Quando Jesus Cristo pega as leis, os mandamentos e transforma de forma brilhante em dois, ame ao Senhor acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, Ele está querendo nos dar a noção de unidade. Estamos todos nós interligados, como irmãos, como na fraternidade de Cristo. Então isso é importante, porque isso nos dá um norte na vida, isso nos dá significado. Ter uma vida com significado, e principalmente significado de Jesus Cristo, é maravilhoso. Bom, e caminhando aqui ainda para o final do nosso momento de estudo, diz ainda na lição: ser irmão é conversar sobre os problemas visando a restauração.
A restauração de vidas é o objetivo maior de qualquer ação que fazemos como testemunhas de Cristo e pregadores da palavra. Nossa avaliação crítica do que fazemos e daquilo que os outros fazem deve nos levar a tirar a trave do nosso olho para vermos melhor e ajudarmos o outro, ou seja, dizer que estão pecando, mas com o objetivo de restaurar, não de condenar. É fundamental que entendamos isso, porque a palavra do Senhor é o tempo todo nos estimulando, nos incentivando a ajudarmos uns aos outros, assim como está lá na palavra em Marcos, capítulo 16, versículo 14 e 15. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa é a nossa missão. Como fazer isso julgando o tempo todo de forma negativa, né? A palavra certa para nós é admoestar, ou seja, falar em amor, advertir, restaurar, tirar da lama. E essa vai ser sempre a principal intenção de todo aquele que serve a Cristo, né? Reflexão em missão. Diz assim ainda no final da lição: ter cuidado com os vira-latas e os porcos. No caso aqui a lição faz a advertência, nada contra os animais, apenas uma metáfora de Jesus comparando pessoas que rejeitam obstinadamente a mensagem de forma desrespeitosa com aqueles cachorros de rua que vivem revirando lixo e os porcos que adoram a lama. E a mensagem é clara. Chega um momento em que devemos parar de evangelizar ou pregar para as pessoas sob pena de estar desvalorizando o evangelho ou, literalmente, jogando fora palavras e gestos de imenso valor, como nós podemos ver em Provérbios capítulo 9, versículo 8, que diz: não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. E também, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim a palavra: confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Essa interessante passagem nos mostra que nós precisamos efetivamente, então, não perder o nosso foco de evangelizar, de salvar vidas, de levar o amor de Cristo, sem perdermos o conteúdo e também sem nos perdermos, porque existem pessoas que podem nos fazer tropeçar, né? Aquelas pessoas que verdadeiramente são digamos assim, estão completamente fora de si, espiritualmente, digamos assim, falando, e provavelmente não estejam preparadas e não vão estar preparadas no momento que nós chegarmos com uma palavra, vão zombar, né? É o que diz ainda na lição. Porém, isso de parar de dar comida santa aos cães e não jogar pérola aos porcos, como está lá em Mateus capítulo 7, semelhante ao ensino de sacudir até o pó dos pés ao sair da cidade, de que rejeitou a palavra, Mateus 10, versículo 14. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. E Lucas, capítulo 10, versículos 10 e 11, diz assim a palavra: mas quando entrarem na cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade,
que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Deve ser feito com muito cuidado. Refere-se a casos especiais, do ponto de vista negativo dos que desprezam e blasfemam contra a palavra. No geral, devemos ser como os outros, como Deus tem sido conosco, paciente, que nunca desiste de amar e amar perseverantemente. Então, meus amados, que entendamos e que essa lição faça bem aos nossos corações e às nossas vidas, que saibamos valorizar a palavra do Senhor, saibamos valorizar aqueles que estão ao nosso redor e que tenhamos o foco em resgatar vidas e não em afundá-las. Que Deus possa falar tremendamente aos nossos corações, que possa falar tremendamente ao coração daqueles que nos cercam, porque nós precisamos ser sal e luz. Seja você sal e luz. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua família e que estejamos juntos, levando o ID, a palavra do Senhor, a todos que precisam e a todas as nações. Amém.